Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje, fazendo o programa Opinião, claro que estamos iniciando o programa Opinião agora. Hoje o programa Opinião, o seu jornal no rádio é especial, são 18 horas e 6 minutos, né? O Marconi teve um compromisso e nós estamos aqui para não deixar nossos ouvintes, não podemos deixar nossos ouvintes sem as informações, né? sem tomar conhecimento das notícias do dia, iniciar sua noite tendo conhecimento de tudo que aconteceu durante o dia. Vocês vão sentir aí um pouquinho de dificuldade que a gente tem, né, referente ao andamento, porque é uma transmissão nova para mim, né? Estou fazendo uma transmissão diferente, vou utilizando equipamentos que a gente ainda está aprendendo, né, a usá-lo, a monitorá-lo. Então a gente está aqui pela Rádio Vida, vou conferir aqui a Rádio Vida, como é que está o áudio. Se eu conseguir botar a Rádio Vida no ar. Eu acho que eu não consegui colocar a nossa Rádio Vida no ar, gente. Eu tô dizendo a vocês que eu tô aqui ainda batendo cabeça para conseguir, né, colocar a Rádio Vida no ar. Deixa eu ver se eu consigo a Rádio Vida. Vocês que acompanham aí pelo aplicativo da Rádio Vida, vamos ver se eu consegui colocar no ar a Rádio Vida, a Rádio 105.9, nossa parceiraça. Ver se eu consegui botar a Rádio Vida no ar. Pronto, nós estamos também no ar pela Rádio Vida. Aí, Pastor Miranda, um abraço ao Pastor Miranda. Já conseguimos sim colocar no ar para a Rádio Vida. E vamos hoje bater um papo, falar um pouquinho das notícias do dia, do que o que aconteceu por esses dias. Então nós estamos aqui prontos para fazer uma transmissão especial hoje do programa Opinião. Mais uma vez, informando a nossos ouvintes que o Marconi tem um compromisso de última hora. Então nós não vamos estar nos estúdios da Rádio 2 de Julho. Nós estamos, como diz a galera, né, nos estúdios particulares. E nós estamos agora aqui para fazer o que a gente pede a cada um dos senhores, né? E já estamos com uma dificuldade. Hoje eu não vou conseguir colocar no YouTube, mas o vídeo vai para o YouTube, né? Então a gente está assim, meio que diferente do que a gente vinha pedindo aos ouvintes, aos senhores, para começar a mudar para o YouTube, né? Nós estamos tendo muitas dificuldades com o nosso Facebook. Para vocês terem uma ideia, eu era administrador, de uma hora para outra deixei de ser. Mas vamos levando, o programa Opinião não pode parar. E as notícias do dia hoje vai ser: PF amanhece na Prefeitura de Recife do PSB com mandado de prisão. Recuo do esporte em relação à MP do futebol é por dívida com TV. Fux muda a orientação do CNJ e proíbe que condenados por corrupção sejam beneficiados com prisão domiciliar. Ministério Público Federal denuncia Witzel, esposa e outras 10 pessoas por organização criminosa. Maioria do STF entende como inconstitucional a impressão de votos. Então essas serão as notícias que vão bater um papo, vocês que estão nos acompanhando aí pela Rádio Vida. Agradeço a cada um dos senhores, das senhoras, e vocês que estão aí no Facebook. Vamos caminhar, porque hoje o programa Opinião é sem o Marconi William, sem aquela voz que todos já estão acostumados, a forma de apresentação. É uma responsabilidade imensa ter que substituir o Marconi William na apresentação e na direção de um programa. E vamos lá. A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira, dia 16, 21 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em Recife. Apura desvios em contratos firmados na pandemia. Os contratos dizem respeito à contratação de uma organização social de saúde. A bagatela de 57 milhões de reais foi afanada pela bandidagem. O dinheiro deveria ser utilizado no combate ao
vírus chinês. O prefeito de Recife é Geraldo Júlio, do PSB. O PSB, por sinal, é o partido que ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para impedir operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. O STF concedeu a medida com os votos dos seguintes ministros: Edson Fachin, Marco Aurélio Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. A gente percebe que a cada dia, a cada semana, as operações da Polícia Federal têm sido feitas de forma... em prefeituras, nós estávamos acostumados com prefeituras pequenas, mas agora a Polícia Federal está fazendo em capitais. Já teve Rio de Janeiro, já teve Paraná, lá no Paraná, Prefeitura de Curitiba, e agora essa em Recife, né? E nós estamos aqui no Nordeste com a preocupação, entre aspas, né? Preocupação entre aspas, mas quem tem que estar se preocupando é exatamente quem fez as compras dos respiradores aqui para a Bahia, para o tal do consórcio Nordeste, depois daquelas denúncias, daquelas falas, né, que o dinheiro, teve parte do dinheiro que foi para a propina. Então, vocês que estão aí no Facebook, comente, fala aí o que é que está acontecendo, o que é que você acha dessas operações da Polícia Federal, é justo, é injusto? O que é que você pode falar também referente à PL que duplica, né, aos crimes como esses investigados pela Polícia Federal? No entanto, a gente sabe-se, né, que a lei precisa ser votada o quanto antes e só vai valer para os casos pós os acontecimentos de prisões ou de denúncia. Agora aqui, um pouquinho do futebol, para a gente entender como é o esquema no futebol e o esquema tramado por essas pessoas que estão no poder. Olha o que acontece que eu achei interessante nessa reportagem aqui, ó. Que o Sport, ele é um dos clubes que recua referente à pressão que precisa ser feita sobre aquela medida provisória que libera aos clubes mandantes negociar, né, os seus jogos, até mesmo por streaming, como nós estamos fazendo aqui neste momento, Facebook, YouTube, e que quem primeiro se aproveitou muito bem, por sinal, foi o Flamengo desta MP. No entanto, a gente vem observando que grandes clubes não estão pressionando os deputados. E aí fica aquela pergunta: se é tanto benefício para os clubes de futebol, se é tão bom para os clubes de futebol, por que eles não estão pressionando aos deputados a estarem votando? O que é que acontece que eles não estão pressionando? Então, essas perguntas vão exatamente nessa direção. Alguns clubes que andam com cuia na mão, eles anteciparam a grana da Rede Globo. E a Rede Globo agora pressiona para que esses clubes não corram atrás, né, para realmente fazer valer a MP, que eles precisam votar. Então, vamos ver o que vai acontecer em Brasília referente à questão exatamente dos clubes com a MP do futebol. Vamos lá, vamos seguindo a pauta. Hoje vai ser ADR, meu amigo, um abraço, muito obrigado pelo carinho que você tem com o programa Opinião, viu, meu querido? Vamos lá. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, alterou nesta terça a recomendação que é feita aos juízes brasileiros sobre as medidas que devem ser adotadas a fim de evitar disseminação da Covid-19 em unidades prisionais. A partir de agora, benefícios como reavaliação de prisão provisória e concessão de regime domiciliar não podem ser aplicados a quem for condenado por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, delitos contra a administração pública, ou seja, corrupção, por exemplo, crimes hediondos, violências domésticas. A mudança é uma das primeiras ações do Luiz Fux como presidente do CNJ. A orientação anterior havia sido editada em março deste ano pelo então presidente do Conselho, ministro Dias Toffoli, beneficiando condenados como Eduardo Cunha
ex-presidente da Câmara de Deputados, o Marco Valério, publicitário do Mensalão, e Dário Mercer, o doleiro dos doleiros, além de diversas outras figuras notoriamente conhecidas por seus problemas na justiça criminal. É importante, sim, este freio de arrumação que o Fux deu? Mas nós sabemos, né? Nós já sabemos que quem tinha que sair, de quem foi o interesse quando editou esta norma, já saiu, gente. Claro que agora vai diminuir esta evasão de pessoas que estão presas para se tornarem soltos. Mas já dá uma luzinha no final do túnel. Já tem uma luzinha no final do túnel, porque nós estamos vivendo momentos tão difíceis. E eu vou continuar falando na justiça, falando de justiça, nesta outra matéria que está aqui agora, que é o Ministério Público denuncia Witzel, sua esposa e outras 10 pessoas. Olha como o Rio de Janeiro está e quais são as condições realmente da política do Rio de Janeiro. Vamos ver. O Ministério Público Federal ofereceu ao Superior Tribunal de Justiça, nesta terça-feira, nova denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por organização criminosa. De acordo com a Subprocuradoria-Geral da República, Lindora Araújo, que assina a peça, o grupo atuou nos mesmos moldes existentes em relação às demais organizações criminosas que envolveram os últimos 2 governadores, na estruturação e divisão de tarefas em 4 núcleos básicos: o econômico, o administrativo, o financeiro, operacional e político. Foram denunciados, eu vou ler o nome dessas pessoas, para a gente ir gravando esses nomes. E olha como eles fizeram a estrutura, hein? Gente, crime organizado, o pessoal do Colarinho Branco. E no Rio de Janeiro, realmente, eles dão aula, dão curso de como fazer o crime organizado entre políticos, forças políticas e outros órgãos administrativos do próprio Estado. Olha só. Foram denunciados Wilson Witzel, Helena Witzel, Lucas Tristão do Carmo, Gotardo Lopes Neto, o pastor Everaldo, Edson da Silva Torres, Edmar José dos Santos, Vitor Hugo Amaral, Cavalcante Barroso, Nilo Francisco da Silva Filho, Cláudio Marcelo Santos Silva, José Carlos de Melo e Carlos Frederico Lorete da Silveira, o Kiko. Lindora requer. Lindora é a subprocuradora, viu, gente? Lindora requer, além da condenação pelo crime previsto na lei, a decretação da perda dos cargos públicos, em especial em relação ao Wilson Witzel, e que os denunciados sejam condenados ao pagamento de indenização mínima no valor de 100 milhões, correspondente a 50 milhões por danos materiais e 50 milhões por danos morais coletivos. A denúncia narra com riqueza de detalhes baseados em provas colhidas nas operações Favorito, Placebo, Tris e Inder, em colaborações premiadas, e todo o conjunto probatório com a organização se estruturou para desviar recursos públicos. Abre aspas. A organização criminosa chefiada por Wilson Witzel é lastreada em 3 principais pilares, liderado por Márcio Peixoto, pastor Everaldo, Edson Torre e Vitor Hugo. José Carlos de Melo também. Explica Lindora Araújo. O grupo iniciou as atividades em 2017 com a cooptação de Witzel para concorrer ao governo, que recebeu ainda quando era juiz federal, olha, R$1 milhão. O que é que acontece, amigos ouvintes do programa Opinião? O Witzel, ele já vinha montando a sua estrutura de corrupção, mesmo quando era juiz. Ele recebeu R$1 milhão quando ele já estava pensando em ser governo da República, em governo do Rio de Janeiro, que eu chamo que é a Segunda República, né? É a segunda capital, né, do Brasil atualmente, pela estrutura que tem do governo federal, pelo poder que tem
que realmente ainda tem no estado do Rio de Janeiro. E o Witzel, gente, a gente vê relatos de pessoas nas redes sociais que dizem que até foto já. Ele gostava de tirar foto com a faixa presidencial. Então ele já se achava tão absoluto nessas questões e que nada ia chegar até ele, que ele até usava a faixa presidencial. E com tanta ganância, com tanta vontade de assumir o poder e sabendo que precisaria dos recursos, o Witzel, ele realmente agiu de forma que deixou muita manga do lado de fora, foi com muita sede ao pote, e isso ocasionou essas denúncias e esses problemas com o governo Witzel, que vai durar apenas 2 anos. Eu tenho quase que certeza, ouvintes do programa Opinião, que o Witzel não passa. Aí o que é que acontece no Rio de Janeiro, para deixar o pessoal, nossos ouvintes, informados. O que é que acontece, vocês que estão ouvindo agora a Rádio Vida, a 105.9, vocês que estão ouvindo também aí a rádio do ADR aí no Vale. O que é que acontece? Para eu explicar para vocês o que é que acontece. Quanto à saída do Witzel, já é mais do que certa, mas precisa-se também que o seu vice caia. Seu vice caindo também no impeachment, o possível governador seria o presidente da Alerj, que também está indiciado, também está envolvido nesse mesmo esquema. Então, provavelmente teremos uma nova eleição indireta, quer dizer, essa eleição indireta seria as chapas concorrendo governador e vice, né? E quem votaria seria realmente os deputados da Alerj. Não é uma solução, não é mais o que está na lei. Temos sérios problemas no Rio de Janeiro com todos os políticos que existem no Rio de Janeiro, seríssimos problemas. Eu acho que o Rio de Janeiro realmente é um estado que não tem como dar lição a ninguém do povo brasileiro. Realmente é um estado muito complicado. Mas o que é que acontece com tudo isso? Essa dificuldade que o Rio de Janeiro está agora passando, mais uma vez, só para deixar mais claro, que vários governadores, os últimos 5 pelo menos, já foram para a cadeia. Então, esta dificuldade que está acontecendo hoje com o Witzel é fruto de uma ganância que existia com ele antes mesmo dele ser candidato a governador. Ainda era juiz e ele já vivia com a ânsia e com a vontade de assumir o poder e metendo mão em 1 milhão como governador. Então, esse fato do Witzel é mais um, né? E aí vem o pastor Everaldo do PSL também, que estruturou toda a organização. E isso não são suposições, ainda tem esse detalhe, não são suposições. Já são realmente fatos que a investigação e as delações já comprovaram referente a Witzel e sua quadrilha. Eu vou ler um pouquinho aqui alguns comentários que estão aqui no Facebook, para a gente dar vez e voz a nossos queridos amigos. Boa noite, Jeová abençoe a todos, valeu. Charles Wenderson, Lucival Bastos, boa noite a todos da rádio, valeu Lucival. Vamos ter mais uma mensagem. Raimunda Silva, boa noite, que Deus te abençoe. ADR, boa noite, Evaldo Silva, estou ouvindo o programa Opinião, está no grau a transmissão aqui no Vale, Rádio Nova FM, transmitindo ao vivo e agora. Um abraço para o pessoal do Vale, 91,1 FM, você que gosta de ouvir o radinho, aí está próximo ao Vale, liga o radinho. Você que está aí no Alagoinhas Velha, está pela região da Calu, pela BR, liga o rádio aí na Vida FM 105.9, você vai ter a qualidade e o prazer de ouvir uma rádio que foi toda montada pelo nosso amigo Juscelino, quer dizer, o Vamp, né, apelidado de Juscelino, vulgo Juscelino, porque o nome dele realmente, o cara é um profissional. E a Rádio 2 de Julho também foi montada por Vamp. Maria Helena, quer que Maria Helena deseja uma boa noite para cada um. Floresvaldo dos Santos, boa noite a Marconi, Evaldo, e boa noite a Carmen dos Santos. Só para quem está chegando depois, o Marconi hoje teve um compromisso para a gente não deixar que os senhores e as senhoras não tenham algumas informações oriundas do programa Opinião. Nós estamos
fazendo o programa Opinião, hoje fora, infelizmente, fora dos estúdios da Rádio 2 de Julho. Estamos no estúdio improvisado, né? Estamos montando um estúdio ainda para termos também a devida condição de estarmos com o Marconi William nas transmissões, mas não queríamos deixar os senhores e as senhoras sem estarem ouvindo o programa Opinião, sem estarem ouvindo as notícias. Ok, Cardim? Cardim, nosso grande colega Cardim. Boa noite, Cardim. Cardim que está lá na Chapada Diamantina, Lela Canton. Cardim que é alagoense, tem seus irmãos aqui. Um abraço para você, meu amigo Cardim. E um abraço para esse povo aí da Chapada Diamantina, o povo maravilhoso da Chapada Diamantina. Vamos seguindo de notícia? Vamos lá. Maioria do STF entende como inconstitucional a impressão do voto. A gente vai destrinchar essa notícia aqui agora, viu? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal formou nessa segunda-feira maioria de votos a favor de declarar inconstitucional a regra de 2015 que previa a impressão no voto nas eleições. O julgamento é feito em plenário virtual e acaba às 23h59 desta segunda. No julgamento, os ministros inserem o voto por meio de um sistema eletrônico, sem a necessidade da presença física em plenário. A mini-reforma eleitoral aprovada em 2015 pelo Congresso Nacional previa a impressão de voto. A então presidente Dilma Rousseff vetou a impressão, mas os parlamentares derrubaram o veto. Com isso, Dilma promulgou a lei que previa a impressão. Em junho de 2018, o STF decidiu de forma liminar, provisória, barrar a medida. Agora, os ministros analisam o mérito, ou seja, o conteúdo da ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Olha, eu vou ler aqui o comentário do seu Sepúlveda. O comentarista José Carlos Sepúlveda questionou no Boletim da Manhã, lá no Terça Livre, quais seriam os possíveis argumentos do STF para dizer que a impressão de voto é inconstitucional. Questionou ainda como uma pessoa, por exemplo, que não tem conhecimentos técnicos, pode controlar o seu voto, se seu voto foi computado ou não, se ele pode ser reavaliado, se pode ser recontado. Não é isso? Não, não é isso. Agora é declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é muito sério. Eu quero pedir que você coloque agora a sua mente para funcionar de forma bem tranquila. Você conhece o seu local de votação. Vocês conhecem como funciona as urnas de votação. Todo mundo sabe lá que você vai, digita e aparece lá o número, o rosto, a cara do seu candidato. Você digita, confirma, beleza. Qual foi a proposta? Isso foi também uma das lutas do até então deputado Jair Messias Bolsonaro, que os votos fossem computados, né, eletronicamente e existisse a impressão do voto. Esta impressão via para sua mão? Não. Essa impressão literalmente precisava ter uma identificação de quem está votando? Não. Mas estes votos iriam para uma caixa, aonde nesta caixa sairia realmente a que tipo de votação você estava fazendo, para quem, qual seria a necessidade desta votação e ter esse voto impresso, qual seria a utilidade deste voto impresso. A utilidade do voto impresso seria, no caso de dúvida, no caso de problemas, existisse uma recontagem de votos. Fato esse que, se não existir, não tiver como agora o voto impresso lá, não tem como ter recontagem. Mas a recontagem seria eletrônica. Não adianta a contagem eletrônica, não adiantaria a contagem eletrônica. Necessitaria sim de ter o voto impresso para que lá pudesse imprimir e ter a avaliação, a recontagem de voto e avaliação. Isso em virtude qual o motivo de toda esta luta pelo voto impresso? É porque algumas pessoas, né, um grupo muito grande de pessoas que consideram que existe fraude nas urnas eletrônicas. Aí alguns podem me perguntar exatamente assim, mas Evaldo, Marconi, programa Opinião, dê aí a sua opinião, faço questão de ler aqui, mas o presidente foi eleito no segundo turno com 57 milhões de votos.
Se o presidente foi eleito, como é que houve fraude? Aí eu te pergunto, eu te faço outra pergunta. Se essa eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro fosse no primeiro turno, com mais quantidade de votos e com os votos necessários para ganhar primeiro turno, a repercussão seria qual? Seria muito maior ou muito menor do que o que foi ganhar em segundo turno? Porque existem pessoas que afirmam, né, claramente que houve fraude da eleição passada. Então a discussão é, na urna eletrônica, quem vai garantir que seus votos que você registrou está computado corretamente? Aí agora a decisão da Suprema Corte é que é inconstitucional. Simplesmente é inconstitucional o voto impresso. Vamos esperar a mudança do STF, né, a mudança desses 11 rede toga para botar atrás, porque não convenceu esta mudança, não convenceu de forma nenhuma esta mudança do STF, essa inconstitucionalidade do voto impresso. Seguindo a pauta, MEC alerta que corte de verbas ameaça parar 29 instituições federais. Quem quer ler, está lá no Metro 1, reportagem do Metro 1. O Ministério da Educação, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou ao Ministério da Economia que pode ter que parar as aulas em 29 institutos federais por causa de um corte de 1,57 milhão no orçamento da pasta desse ano. A paralisação afetaria 175 mil alunos. O alerta de Ribeiro está registrado em ofícios obtidos pelo Estadão. O ministro atribuiu o pedido de bloqueio dos recursos da Secretaria de Governo, comandada por Luiz Eduardo Ramos, articulador político do Palácio do Planalto. A tesouraria ainda em discussão no governo. Peraí. A tesourada, ainda em discussão no governo, também afetaria programas que são bandeiras da gestão de Jair Bolsonaro, como a implementação das escolas cívico-militares e a alfabetização infantil. Curiosidade desta reportagem é que o ofício foi obtido pelo Estadão. O ofício foi para quem? Foi para a imprensa? Tudo bem, o ofício foi obtido pelo Estadão. Mas durante a leitura da reportagem, vocês percebem o seguinte: a tesourada ainda em discussão. O que é que a gente observa em sites, em jornais, na imprensa grande, como diz o Marconi, é que existe um interesse realmente nessas manchetes. MEC alerta que corte de verba ameaça parar 29 instituições federais. Vende porque o partido de oposição ao governo Bolsonaro banca essas reportagens. Mas o fato é que o ofício encaminhado foi parar na imprensa. Além de ter ido parar na imprensa, este ofício, no próprio meio da reportagem, diz que ainda existe uma discussão do governo. Nesse momento em que estamos vivendo hoje, se eu, você, Marconi, ou qualquer outra pessoa fosse realmente o ministro da Economia, se nós tivéssemos o poder de decidir o que fazer com o dinheiro, nós estaríamos agora de cabeça quente, né? De cabeça muito quente. Por quê? Porque a conta não está fechando. A conta que existe hoje, em virtude de tudo que está acontecendo, pandemia, economia retraindo, em virtude das ações de governadores, e isso tem prejudicado a economia. Mas eu fico um pé atrás com essas reportagens, porque a reportagem diz assim: ainda está, o martelo não está batido, existe uma negociação. E eu vou até falar como o próprio presidente fala, né? Todos os dias é uma crise em um ministério. Todos os dias é uma pessoa que vai ser demitida do governo, que vai sair do governo. Inclusive até a fala do cartão vermelho, que o presidente disse que daria para quem propôs
fizesse a preposição, né, de cortar de algum setor para fazer o Renda Brasil, que por muita sorte do presidente, porque, gente, é assim, ó, é preciso que se ensine as pessoas a pescar. Marconi sempre fala isso aqui no programa Opinião. As pessoas precisam aprender a pescar. Não pode, não deve-se simplesmente fazer com que a pessoa coma só o peixe, encontre o peixe frito em cima da mesa e coma o peixe frito. E faça do peixe frito, né, aquilo que ele bem quer e entenda. E, na verdade, o que deve acontecer é que a pessoa tem que aprender a lidar com o momento e com a dificuldade, e com isso ele em algum momento sair debaixo das asas do governo. Então existe uma preocupação muito grande de pessoas que fazem parte de uma ala do governo, e principalmente de uma ala que não tem separação. Quando a gente fala ala, são pessoas que assim têm um pensamento mais diferenciado, que acha que o governo não deveria manter ainda ou por mais tempo a questão dessas bolsas e desse estilo de levar as pessoas simplesmente a ficar em casa e chegar a grana. Então, existe um sonho muito grande de parte do governo, é que Bolsonaro realmente repense, como ele já disse, que vai repensar. Então, nós podemos ver qualquer situação diferente a qualquer momento, né, até 2022, como o próprio presidente afirmou, que até 2022 não tem mais bate-papo sobre a questão do Renda Brasil, né, que seria lançado pelo presidente da República. E a gente tem aqui mais uma reportagem policial para o dia de hoje. Ministério Público Federal ordena que Polícia Federal investigue presidente da OAB. A Polícia Federal deve abrir investigação que terá como alvo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, por suposta prática de estelionato e falsidade ideológica. O inquérito foi solicitado pelo Ministério Público Federal em Brasília, a pedido do Instituto Nacional de Advocacia e grupo composto por 150 advogados críticos da gestão de Santa Cruz, de acordo com a informação do portal O Antagonista. O INAD acusa Santa Cruz de inserir informação falsa em um processo administrativo encaminhado ao Conselho Federal da OAB, relacionado à concessão de pensão à ex-funcionária da Ordem. Em ofício enviado para Santa Cruz ao Ministério Público Federal, o presidente da OAB afirma que a aposentadoria em questão concedida com base em uma decisão de 1987. O que é que realmente tem que acontecer com a OAB? Os advogados já deveriam ter feito movimentos para tirar esse cidadão da presidência da OAB, em virtude até das últimas operações que foram feitas há pouco tempo com a Polícia Federal. Então, a questão da OAB é muito séria. Nós temos muitos advogados, amigos, a gente faz muitas críticas à OAB em virtude das ações e do poder que tem a OAB. A OAB realmente tem um poder, né, muito grande, e age da forma que eles acham e bem entendem. E principalmente, a OAB, gente, é como um partido político. Como ele está em todas as 9 federações, todas as federações, né? As 27, então ele tem um poder nas mãos. São coisas da legislação brasileira. Eles têm um poder na mão que o mesmo partido, os partidos também têm, que é de fazer entrar na justiça, no Superior Tribunal, por inconstitucionalidade em algum assunto, outro assunto. Então são poderes que a OAB tem e que não existe limitações para ele. E aí o Aras, aqui ó, Aras exige aviso prévio para o procurador deixar força-tarefa. O que ele pretende com isso? Após uma aparente debanda dos membros da Força-Tarefa de combate à corrupção no Brasil,
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, instituiu na última segunda-feira, uma portaria que exige o cumprimento de uma espécie de aviso prévio, caso algum procurador queira se desligar das investigações. O próprio procurador prevê, entretanto, que as regras estabelecidas têm aplicação por tempo limitado, até que sobrevenha a disciplina definitiva sobre a designação de membros do Ministério Público Federal para atuações coordenadas em caso de relevância nacional ou regional. O Conselho Superior do Ministério Público Federal estuda a proposta para regulamentar o assunto das grandes investigações do país. Uma delas é a criação de uma unidade nacional de combate à corrupção e ao crime organizado, que centralizaria as investigações mais complexas em andamento no país. Olha, deixa eu dar um pitacozinho aqui agora, referente a essa questão do Aras e o PGR e os outros, né, procuradores da República. Existe uma guerra de poder muito grande. Todos eles são pessoas orgulhosas, muitos deles são muito orgulhosos, são pessoas que se acham intocáveis, estão no maior patamar do judiciário, e aí, no entanto, nós estamos falando da Procuradoria-Geral da República. É o Ministério Público Geral, gente, para algumas pessoas que não conseguem compreender a separação, é como se o Ministério Público que comanda tudo. Esse é o Procurador-Geral, é o Ministério Público. E aí fica essa picuinha entre procuradores, em virtude do Aras chegar lá e querer impor as suas posições, os seus sonhos, como imaginaria um dia ser, e eu acho que todos eles sonham um dia ser procurador-geral, e sempre tem sua vontade de querer estruturar. No entanto, existem as barreiras, porque os outros procuradores são independentes. E no caso que aconteceu com a Lava Jato, o que aconteceu foi, os procuradores simplesmente abriram mão de estarem na Lava Jato, no Rio de Janeiro, e deixaram tudo lá. Isso é muito ruim para operações como a própria Lava Jato, em virtude da descontinuidade. Então, é necessário que realmente a Lava Jato, eles possam, a Procuradoria possa assim dizer, olha, daqui a 40 dias eu estou saindo, daqui a 60 dias eu estou saindo. Não sei, deveria ser assim. O Aras está tentando mudar isso, não acredito que consiga. Vai ter muita briga dentro da PGR, os procuradores realmente, eles não vão deixar barato nessa tentativa do Aras de organizar tal situação. Situação política agora, vamos lá. Cota racial estreia nas eleições de 2020 sobre risco de candidatos laranjas. Apesar de ter sido vista pelo movimento negro como uma decisão histórica, e a obrigatoriedade da divisão proporcional de recursos dos fundos partidários e eleitoral, as campanhas de candidatos negros provocou um dilema para as siglas e gerou apreensão entre os movimentos de igualdade racial e dos partidos. Eles não querem que ocorra com os negros o que ocorreu com as mulheres de 2018, quando os partidos utilizaram laranjas apenas para cumprir a cota feminina nas eleições. Internamente, caciques partidários admitem que devem burlar essa determinação do TSE, ratificada por decisão do Supremo Tribunal Federal, utilizando-se como brechas a falta de regulamentação e falta de tempo para instituir as cotas raciais já nas eleições deste ano. Embora a aplicação imediata de interpretação do TSE sobre a distribuição de recursos seja vista como um avanço, ela é tida como ampla demais, exigindo um aperfeiçoamento em curto prazo para evitar brechas. Isso vocês já entendem que é brincadeira, farra com dinheiro nosso. Eu acho que o ouvinte do programa Opinião, os ouvintes da Rádio Vida, o ouvinte da Rádio Nova FM já sabem que o que os juízes, né, os ex de toga, os ministros do TSE, eles estão brincando com o dinheiro público. Eles estão fazendo farra com o dinheiro público. Por quê? O que é que eu vou argumentar nisso aí? Eu sou louro, sou branco, sou claro, mas
me auto-intitulo pardo, me auto-intitulo afrodescendente, e aí vou exigir a minha cota do fundo partidário. E aí? Quantos negros? Como é que vai dividir isso aí? Não seria o correto? Olha só, gente. O programa Opinião é um programa diferenciado. Vocês, ouvintes do programa Opinião, não são iguais aos outros ouvintes. Seria muito mais correto se a divisão fosse igual para todos os candidatos. Vou dar um exemplo. Todos os candidatos a vereadores receberiam o mesmo valor, independente de ser branco, negro ou mulher. O prefeito, as candidaturas a prefeito, fazia a estimativa por população votante. Isso seria muito mais correto, muito mais democrático, que todos tivessem nessa corrida por voto as mesmas condições, os mesmos quantidade de santinho, quantidade de combustível. Todos deveriam ter esta mesma oportunidade. Aí inventam esta tal desta cota, né, cota de negro, cota de mulheres. Não vai levar a lugar nenhum, só vai levar a termos mais problemas judiciais. Teremos com certeza sérios problemas judiciais nessas eleições. Assim como foi o Laranjal do PSL e de outros partidos também na eleição passada, teremos um Laranjal nestas eleições. Isso é mais do que evidente que os partidos irão realmente se aproveitar desta condição e vão lavar dinheiro, e vão fazer farra com dinheiro, e vão levar pessoas que não são negros a serem candidatos, e vão gastar todo o dinheiro nesta farra. Infelizmente, nós, povo brasileiro, não compreendemos, não entendemos ainda que o Brasil não precisa mais de leis, não precisa de cota. O que nós precisamos é de ações. Nós precisamos realmente cobrar e fazer com que as ações sejam realmente eficazes. Esta questão das cotas, meu amigo, não vai dar em nada. Você vai ver o negão sem material, você vai ver o lourinho com material, você vai ver negão com muito material, o lourinho sem material. Você vai ver mulheres com material, pelo menos saindo em nome delas, e vai ter mulheres sem material. Você vai ver pessoas, olha só o que é que vai acontecer. E eu vou estar dando uma ideia, que eu acho que não é legal. Todos os vereadores vão ter que sair do santinho casado com seus prefeitos. Olha, vou lançar aqui uma interrogação no programa Opinião, mas a gente vai destrinchar isso. A gente vai destrinchar isso. Como vai fazer agora os que estão em um partido, que o partido decidiu apoiar um candidato a prefeito A, mas esse vereador individualmente prefere um candidato a prefeito B, que não é o prefeito que o partido escolheu. E ele já disse que vai apoiar o prefeito B, sendo que o seu material vem casado com o A, ele e o candidato A, não vem casado com o candidato B. Como vai resolver essa situação? Vou logo avisando aos candidatos aí que isto é ilegal, é crime de eleição. Então você, o seu santinho, tem que ser casado com o seu candidato. O seu que foi escolhido na convenção. Você individualmente não pode escolher outro candidato. E aí eu pergunto como é que vai ser essas cotas, gente, essa distribuição de cota, se o cara não quer apoiar o candidato dele, se o cara não se sente bem apoiando o candidato dele. Jutailson, meu querido, boa noite, família Opinião. Estamos acompanhando tranquilidade, saúde e paz. Valeu, Jacaré, um abraço, meu irmão. Paz mesmo, que nós vamos precisar de muita paz nesse país, porque a situação, cada dia que passa, está mais difícil de se controlar e de se entender. Um assunto também que o próprio Marconi já puxou aqui, e é um assunto complexo, volta às aulas na pandemia e outros desafios do Ministério da Educação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, concedeu entrevista exclusiva ao Gazeta do Povo e falou sobre os principais desafios que a gestão deve enfrentar. As voltas às aulas
em meio à pandemia está entre as maiores preocupações para alunos, pais, professores, funcionários de escolas. O Ministério da Educação tem sido cobrado para coordenar um plano seguro de retomar as atividades. Mas até que ponto o MEC pode ir? Esse foi um dos assuntos de uma entrevista exclusiva que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez. Agora, vamos lá. Eu vou ler só um pouquinho desta matéria, gente. Só um pouquinho para a gente comentar, que nós estamos caminhando para o fim do programa Opinião. E quem está chegando agora, vou explicar, o Marconi precisou fazer uma viagem, então hoje nós estamos fazendo o programa Opinião fora dos estúdios da Rádio 2 de Julho. E estamos fazendo desse jeitinho aqui, nesse nosso jeitinho assim, bem brabo, bem trosco mesmo. Não sou Marconi William. Marconi William é... E vão aguentando minha voz aí, viu? Para o ministro, a gestão do retorno nas aulas é uma responsabilidade de estados e municípios, como determinou o Supremo Tribunal Federal. Apesar de todos esperarem uma diretriz da pasta, o STF já determinou que o Ministério não manda, não podemos ficar nos intrometendo, diz o ministro. Além disso, Ribeiro, o ministro da Educação, também falou sobre os desafios do ensino no país, a qualidade insuficiente da formação de professores e a guerra cultural que permeia o ambiente acadêmico. Quem conversou com o ministro da Educação, o quarto a chefiar a pasta no governo Bolsonaro, foi a repórter Isabelle Barrone. Então, para quem é curioso, pode ir lá na Gazeta do Povo e ouvir a entrevista do ministro. Mas eu quero, para a gente ir caminhar para o fim do programa Opinião de hoje, eu quero botar um pouquinho de lenha nessa fogueira. Olha, bar tá liberado, o povo estão indo para as praias, o comércio já está aberto, o shopping já está aberto. As pessoas, os números da pandemia têm caído bastante no nosso país. Aí existem as dúvidas se é exatamente o que é que aconteceu com o vírus. O vírus ainda circula, vamos deixar claro que o vírus ainda circula por nossas cidades, infelizmente. As vacinas não vão chegar agora. Não tem como chegar essas vacinas agora. Somos o país 01 no mundo em lockdown na educação. É o país no mundo que está passando mais tempo sem ter aula. Olha que isso é sério. O afastamento das crianças, dos jovens da sala de aula por tanto tempo também vem o desinteresse, a vontade de não mais voltar a estudar. O aumento das violências domésticas contra crianças, jovens e adolescentes. Estamos vivendo um momento de desequilíbrio total na educação do nosso país. Aí o Ministério da Educação, que deveria estar fazendo os estudos e o acompanhamento e o monitoramento para o retorno às aulas, não pode tomar decisões conforme o próprio ministro falou. Cada secretaria de cada cidade vão tomar suas decisões. Os estados, nós estamos vendo guerra nos estados onde existe a vontade de votar, a justiça proibindo o retorno, depois autoriza o retorno. O que a gente vê de reportagem em escolas que estão votando? Está uma crise louca, né? Está uma crise louca. Nas cidades, marcação pelo chão. Olha, são coisas, gente, parem aí um pouquinho para você se sentir entendido do que eu estou falando. Você ouvinte da Rádio Vida, você ouvinte da Rádio Nova FM aí no Vale, vocês que estão na Calu, na BR, passando, a Lagoinhas Velha, vocês que estão acompanhando pelo Facebook do programa Opinião, vocês que estão acompanhando pelo meu Instagram, vocês que estão acompanhando pelo meu YouTube, que vão depois de assistir esse vídeo, parem e pensem. Entendam. Existem crianças que não têm disciplina na sua casa. Existem crianças que a disciplina dentro da sua casa é mínima. Na escola, essas crianças vão ter que ter uma disciplina muito grande. Eu vi alguns vídeos e lá tá colocando marcações local para molhar o pé, sapatinho, enxugar o pé. Entrou, medir temperatura das crianças. Mede temperatura das crianças. A criança vai ter que sentar, né?
Sentar separado do seu coleguinha. Como é que você vai evitar que crianças não estejam abraçadas com seus coleguinhas? Crianças usar máscara, ter separação de vidro. Vamos começar então pelo ensino médio, com jovens e adolescentes, que eles conseguem entender um pouco do que está acontecendo e talvez eles cumpram as determinações. Lei de engano, lei de engano. Nós temos várias crianças, jovens e adolescentes, que a gente já assistiu vários vídeos, que esses jovens, esses adolescentes não respeitam os superiores, os professores, a direção da escola, os adultos. Lei de engano. Isso é mais conversa de quem está sentado numa cadeirinha, no ar-condicionado, com a canetinha só, falando bonitinho. Porque na prática, jovens, adolescentes e algumas crianças não são disciplinados em casa e tampouco na escola. Evaldo, então você está dizendo que o lockdown na escola deve continuar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Prestem bem atenção, o programa Opinião faz você pensar. O que eu quero deixar claro para você agora no encerramento do programa Opinião é que esse momento de decisão, se seu filho volta a estudar ou não, é muito importante para o presente e para o futuro do seu filho e para o futuro do país. Será que você vai ter coragem de mandar seu filho para a escola? E como é que você vai manter o seu filho dentro de casa? E os estudos? E o que as secretarias vão fazer com esses estudos? Qual será a avaliação dessas crianças em 2020? Vão aprovar essas crianças a toque de caixa? Para não perder o dinheiro? Olha as festas que eles estão fazendo. Olha, gente, preste atenção. Quando a gente fala de educação, a gente precisa prestar atenção. O que teve de prefeito aqui do lado, uma cidadezinha aqui, que a gente está em Alagoinhas, vocês que não são de Alagoinhas, tem uma cidadezinha a 15 quilômetros, teve fogo de artifício, com dinheiro público, claro, por causa do índice do IDEB. Essa avaliação que faz. Aí consegue uma subidinha, uma média maior em algumas escolas, aí acham que estão... Não, preste atenção. Temos a pior educação da América Latina. Estamos vivendo seríssimos problemas nesse momento de pandemia, sem saber se volta às aulas ou se não volta às aulas. Precisamos discutir, você pai, você mãe, precisa entrar nessa discussão e não entre nesta onda simplesmente de dizer assim, olha, não vai ter, o meu filho não vai para a escola. Sim, beleza, seu filho não vai para a escola porque você quer proteger seu filho, você quer proteger a sua família. Ok, fechado, beleza, tudo certo. E qual será o futuro? O que é que a Secretaria de Educação está preparando para o seu filho? O que é que a escola que seu filho estuda tem para apresentar ao seu filho que não vai mais para a escola esse ano? E se a pandemia perdurar mais ainda o ano seguinte? E aí, gente? E se a pandemia continuar no ano seguinte? O que é que vai acontecer? Qual será a sua posição? Vai manter a mesma ordem, dizendo que seu filho não vai para a escola? Olhe que a pandemia pode durar N tempo. Pode durar muito tempo. E aí, qual será a sua decisão? Fica essa pergunta aí para você. Enquanto que eu desejo a todos uma excelente noite. Uma noite de paz, de tranquilidade. Estamos encerrando o programa Opinião de hoje, mais uma vez deixando aos nossos amigos a informação que Marconi precisou resolver um problema particular. Aliás, o Marconi vai ser muito chamado durante esses dias pelo profissional que ele é, pela pessoa que ele é, pela voz que tem, né? Então, Marconi foi convocado e nós estamos aqui fazendo o programa Opinião e deixando aí esta pergunta para vocês. O que é realmente o que você realmente irá fazer com seu filho no tocante à escola? Vai abrir mão? Vai prejudicar seu filho? Ou vai deixar seu filho ser prejudicado pelo sistema? São decisões que o pai e a mãe precisam tomar e precisam impor às secretarias de educação. Mesmo porque a maioria das escolas públicas que nós conhecemos não tem estrutura nenhuma. Não tem ar-condicionado, umas não tem água potável, outras estão com mato subindo os telhados. Nesse momento de que ficou aí 6 meses parado, não foi feita manutenção nessas escolas, é muito sério.
Gente, valeu, boa noite, fique com Deus. O programa Opinião de hoje vai acabando por aqui. Quero desejar a todos uma excelente noite e dizer que amanhã, 18 horas, Marconi William, Evaldo Silva está de volta. Um abraço e até mais.